Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos trabalhando esses dias derrubando fortalezas. Eu não sei, né? O irmão Douglas, o presbítero Douglas, já trouxe o seu testemunho, né? De uma das fortalezas sendo quebradas, né? E nós sabemos que durante todo o nosso percurso da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, tem sido criado fortalezas. Fortalezas de relacionamentos familiares, da educação, de crenças, da sociedade. Então nós temos visto que nós somos afligidos por tantas coisas, né? E isso, se eu não cuidar, se eu não tratar, vai criando fortalezas. Um sentimento aqui, uma mágoa aqui, uma tristeza ali, uma dor, um trauma, uma rejeição. São tantos fatores que nos vão machucando no nosso interior e que a gente muitas vezes não sabe tratar, não sabe lidar, não sabe o que fazer com aquilo, e nós somos ali machucados, feridos e nos fechamos, muitas vezes. Porque muitas vezes nós não temos coragem de abrir o nosso coração para falar daquela dor, para falar daquela tristeza. Muitas vezes a gente vai falar, ninguém vai me entender, ninguém vai me compreender. Muitas vezes nós achamos que as pessoas vão nos julgar, vão trazer coisas que, em vez de nos ajudar, né, que nem Jó, né? Jó estava numa situação tão difícil, e os seus amigos sentiram aquela dor, mas aqueles amigos não sabiam lidar, seus amigos não sabiam ajudá-lo. Quantas vezes a gente se fecha, a gente bloqueia o agir de Deus, o manifestar de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes aquilo que eu fui buscar com aquele amigo, com aquela pessoa, realmente não foi bom. Ou aquela pessoa, ela fez coisas que me entristeceram, me julgaram, me sentenciaram. Quantos motivos nós temos para nos isolar e nos fecharmos em nós mesmos, né? E nesta manhã, eu creio que é uma manhã de cura neste lugar, de uma manhã de restauração. Eu queria abrir este culto aqui, né, com a palavra de Lucas 11, 35, e essa fortaleza que nós outros está trabalhando nesta manhã. Já veio alguns dias o Senhor trabalhando na minha mente sobre ela, e eu fui buscar Lucas 11, 35. E Deus falou tão forte comigo. E a palavra de Deus diz assim, vê, Lucas 11, 35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Veja. Vê, você está vendo? Olha para dentro de você agora. Vê, pois que a luz que há em ti não seja trevas. Nós estamos no reino da luz. Essa luz é Jesus. E onde está Jesus, as trevas não podem permanecer. Se há ainda áreas de trevas na nossa vida, é porque ainda não entregamos para Jesus. Não, mas eu já me entreguei para Jesus, minha vida é de Jesus. Sim, você tem a luz de Jesus, mas tem lugares sombrios dentro de nós que nós ainda não entregamos ao Senhor Jesus. Eu quero orar antes de ministrar essa palavra. Que hoje nós possamos olhar para dentro de nós, no nosso interior, e pedir para que Jesus revele as coisas que ainda
eu não entreguei verdadeiramente para Ele e que precisam vir à luz nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar, te pedindo, meu Deus e meu Pai, que Tu venhas falar conosco nesta manhã, que o Senhor tenha total liberdade de vir e agir e fazer conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pai, que não seja a nossa vontade, mas seja a Tua vontade sobre nós nesta manhã. Leva a nossa mente cativa a Ti, ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu grande amor e graça possa entrar e permanecer no profundo do nosso ser, trazendo para fora tudo aquilo, Senhor, que sejam trevas na nossa vida e que tenham trazido transtorno em nossas vidas, Papai. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a fortaleza que nós vamos trabalhar nesta manhã é a fortaleza da amargura. E eu fui pesquisar o que é essa amargura, né? E nós vimos que quantas vezes nós somos amargurados. Lá em Êxodo, capítulo 15, verso 23, né? Se você não quiser abrir, eu vou ler para vocês. Êxodo 15, 23, diz assim: E chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se aquele lugar Mara. Então, Mara simboliza amargura, amarga. Então, uma pessoa com amargura é uma pessoa amarga, uma pessoa que não traz um bom relacionamento para as outras pessoas, ela é amarga. Então, quando eles estavam passando por esse deserto, eles estavam precisando de água, eles foram ali e aquelas águas eram amargas. Já tomou água amarga? Quando eu era adolescente, eu tinha muita espinha, então minha mãe colocava sal amargo num litro de água e eu tomava, né? Valéria sabe, né? E era amargo, aquilo era amargo, quem já tomou aquilo sabe, mas era bom, né? Que lá fazia bem-estar. E essa amargura dentro de nós, gente, nos aprisiona, nos deixa aprisionado dentro de nós mesmos. É um padecimento moral, uma aflição, é uma angústia, é uma tristeza que abate o nosso coração de uma forma que a pessoa fica amarga. Uma pessoa que não tem alegria, que não tem expressão. Geralmente essa pessoa, ela se isola, ela não gosta de estar com as pessoas, porque ela está cheia de ressentimento. E aquilo fica duro dentro dela, porque ela guarda rancor. E esse rancor fica ali, armazenado dentro da vida dela. É uma pessoa que azeda as relações. Você pode imaginar uma pessoa que azeda as relações, porque ela está com veneno na alma. Terrível isso, né? Terrível. E isso pode contaminar as pessoas também. Não só a pessoa, mas ela também contamina. Muitas vezes são atitudes aqui internas que nós temos de ira acumulada, que se recusa a perdoar. Ela tem tanta ira acumulada, não resolvida, problemas não resolvidos, tristezas, mágoas não verbalizadas, não confrontadas com a palavra de Deus, não confrontada com aquelas pessoas que a machucaram, que a feriram, e ela vai guardando. E esse sentimento de amargura é o oposto da graça e do perdão, porque a graça é a capacitação que vem para nos limpar, e Deus quer nos limpar de dentro para fora. E isso vem de lá, o Espírito Santo passando lá de dentro, tirando todos esses traumas, essas sequelas, tudo aquilo que nos afeta profundamente, que nos adoece. E eu preciso reconhecer que eu preciso me perdoar.
que eu preciso perdoar as pessoas de fato, porque Jesus fala, se perdoar de todo o teu coração, não é da boca para fora, é de dentro, porque o perdão liberta, o perdão nos cura. E muitas vezes eu fico retendo isso e eu fico ali, é algo pesado sobre a minha vida, é algo que eu carrego doloroso, é um veneno que eu carrego. E esse veneno é intensamente desagradável. É uma amargura de alma. Sabe, se eu não cuidar disso, pode criar-se uma raiz de amargura. Amargura é esse sentimento que eu deixei ser acumulado por rejeição, por situações difíceis, por pessoas difíceis que passaram sobre a minha vida, por momentos dolorosos, ou por muitas vezes porque eu fiz acontecer algo que entristeceu o coração de alguém. E eu vou guardando esses traumas, essas sequelas dentro de mim. Eu não trabalho, eu não verbalizo, eu faço com que isso saia daqui de dentro. Eu adoeço. E faço as pessoas que estão ao meu redor adoecerem também. E se eu deixar essa amargura, ela vai criar raiz. A raiz vai ser enraizada, vai dar o fundamento daquilo que a pessoa é. Preste atenção. Porque muitas vezes a gente fala a raiz de amargura é sentimento. A raiz de amargura é muito pior do que um sentimento de mágoa, de ressentimento. É muito pior, porque aquilo já foi no âmago da pessoa, no profundo da pessoa. Ela vive aquela verdade. E aí essa raiz toma essa pessoa por inteiro. E a pessoa nem percebe o quanto ela está presa, amarrada, sem poder de sair daquele local. E ela vai fazer coisas que vai entristecer as pessoas, com certeza. Vai entristecer. Por quê? É um estado interno tóxico, que corrói o coração. Corrói o coração. Isso, sabe o que faz? Se criar essa raiz de amargura em nós. Esse estado vai levar a que eu seja um rebelde contra Deus. Eu vou me rebelar contra tudo aquilo que Deus fala. A palavra não entra, a palavra não faz efeito, porque eu criei ali uma fortaleza, que eu estou dentro desse sentimento, onde houve uma raiz maligna, e eu não permito que o amor de Deus, que o perdão de Deus, que a graça de Deus entre dentro de mim e me liberte desse aprisionamento. Eu preciso quebrar, e essa manhã nós vamos quebrar muitas fortalezas da amargura, de ressentimento, de mágoa que está no meu e no seu coração, para que verdadeiramente a palavra possa vir e mudar tudo que está dentro de nós, tudo que está dentro de nós, para sermos pessoas livres, abençoadas. Porque muitas vezes a gente fala assim, o perdão não é porque a pessoa merece. Eu não vou perdoar, não, a pessoa não merece perdão. Mas quando eu entendo que o perdão, quando eu libero perdão para mim, peço perdão para Deus, libero as pessoas, eu faço porque eu sei quem é meu Deus. Porque eu sei quem é o meu Deus, eu tenho temor. E quando eu perdoo de fato, de verdade, eu tenho os benefícios desse perdão, que é cura física, é cura emocional, é cura espiritual. Então, quando eu entendo que esse Deus é um Deus perdoador, que me perdoa e me perdoa a todo instante, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, dos meus erros, dos meus desvios, Ele continua me amando da mesma forma. Da mesma forma. Eu não sei a sua vida, o que você viveu, o que você ainda não resolveu da sua vida do passado.
hoje é amanhã. Mas você precisa querer, não quero mais. Eu não quero mais viver desse passado, dessa prisão, dessa fortaleza. Eu quero me libertar. Mas a decisão é nossa. E aqui eu quero ler lá em Efésios 4:31. Efésios 4:31. Aqui é uma ordem de Deus. Vamos ler aqui o 30 para ter entendimento. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se eu estiver alimentando essa amargura, esses ressentimentos, essas mágoas, essas tristezas dentro de mim, eu vou entristecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, Ele é a luz. Eu vou apagar o brilho do Senhor na minha vida. Efésios 4:30. Será que eu estou apagando o brilho da presença de Deus na minha vida, entristecendo ao Espírito Santo, guardando essas mágoas, esses ressentimentos? E ele diz assim: toda amargura, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam o quê? Tirada dentre vós. Tire dentro de você toda essa amargura, toda essa ira. Você pode ficar irado, mas você e eu não podemos pecar. A cólera, quando a pessoa fica, né, colérica, ele fica, né, uma pessoa colérica, ele está nesse estado emocional, não estou falando de temperamento aqui, certo? Ele fica no sentido de com raiva, isso aí, né? Raivoso, né? Ele explode, ele perde o que a pessoa perde, o que? A consciência. Ele já não sabe mais raciocinar, não sabe, ele perde a razão. Por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo, porque a pessoa chega a esse estado e perde a razão. Tira a gritaria, a blasfêmia, falar coisas que não se deve falar. Por exemplo, palavrão, palavras de morte, palavras de maldição. Tira, tem que tirar. Antes, o que ele diz? O que eu tenho que fazer? Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Tenha a atitude de Cristo, porque você carrega um nome. Gente, nós carregamos o nome de cristão. Sabe o que é cristão? Você é um cristão. Eu carrego o nome, a identidade de Cristo por onde eu for, por onde eu andar. Então, seja no trabalho, no passeio, na rua, aonde eu for, eu carrego Cristo. Através da minha vida, eu recebi uma nova identidade e eu tenho que honrar essa nova identidade que eu tenho, essa luz que está em mim, que é Cristo Jesus. Eu tenho que tirar tudo isso. E essa contaminação vai nos destruir. Sabe o que vai tirar? A paz. A pessoa não tem paz interior. Ela busca a paz, mas não encontra. Ela busca alegria, mas não encontra em nada. E ela traz esse fardo pesado, essas coisas que nos contaminam e traz tristeza. Agora eu quero que você vá comigo lá em Hebreus. Como nós temos que tratar disso, amados. E a gente fala, não é só o pessoal que está lá no mundo, não. Está falando para nós que temos a luz. Hebreus 12. Aqui, um pouquinho antes, o Senhor está falando que Ele é um Deus, um Pai, que nos corrige, que nos disciplina, para sermos participantes da sua santidade. É como nossos filhos, né? A gente corrige, a gente disciplina, a gente fala o que é certo, o que é errado, não é? E Deus estava falando nesse sentido aqui. E quando chega aqui no versículo 13,
ele diz assim, Hebreus 12, verso 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é um caminho plano, é um caminho reto. Olha, ande no caminho reto, ande nos caminhos do Senhor, ande na luz do Senhor, porque tem muitas pessoas que estão precisando de mim, de você, para que aquele que manqueja, quer dizer, que está meio torto, andando torto, não se desvie, mas que seja curado. Procure essa vereda para que você também não venha manquejar, desviar da dificuldade. Ande nesse caminho. E ele diz assim no verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque viver em paz. Em paz primeiro com você, paz com Deus, paz com você, paz com as pessoas. Um processo de santidade, santificação e limpeza interior. Eu vou me limpando, eu vou me santificando. É um processo que nós temos todo dia, porque lá atrás eu perdoei, mas ontem já aconteceu uma coisa que não foi legal, né? Hoje pode acontecer coisa que não foi legal. Eu tenho que saber trabalhar com essas coisas. Eu tenho que saber trabalhar com isso. E ele diz assim, tendo cuidado, verso 15, tendo cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus. Não se prive da graça, da salvação, da libertação, da cura. Não deixe que nada te prive, que te faça perecer pela ausência da presença de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, aqui chegou a raiz da amargura. Essa raiz, ela pode ser cultivada por sementes malignas, por palavras, por atitudes, por comportamentos, que fez com que eu deixasse essas sementes malignas me corroer e criar uma fortaleza dentro de mim que eu não consigo sair, que eu já estou amarrado, que eu já estou preso, e eu preciso me libertar dessas coisas, para que eu possa ter uma direção norte na minha vida. Porque ele fala que nenhuma raiz, então se tem raiz, é porque ela vai brotar, é que ela vai crescer, e ela vai contaminar todo o meu ser, e isso vai nos perturbar, e por ela muitos se contaminam, porque pessoas que se deixaram esses sentimentos vingarem, essa boa semente, não, é uma má semente, e ela veio frutificar para o mal, e eu vou contaminar as pessoas com essa maldade, com esse amargor da minha vida. Você é uma pessoa amarga, que não tem nada de doce, nada de bom, nada de esperança, nada de alegria. E para a gente pensar um pouquinho, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo essa pessoa amarga, que nada está bom, tudo eu critico, nada está bom, em lugar nenhum está bom, com pessoa nenhuma está boa, eu não estou bem comigo mesmo, porque eu permiti que essa semente maligna entrasse dentro de mim, e eu não vejo nada de perspectiva de mudança, nada, eu me perco em mim mesmo, porque eu vou pensar em mim mesmo. Isso é terrível, gente. Porque temos uma semente divina, não é? Temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que cair no nosso profundo e deixar que ela cria o quê? Raízes. E a raiz de Deus, a essência é o amor, e é o perdão, e é a cura. E essa raiz, ela vai gerar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai gerar fruto. O fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, uma pessoa ensinável, o domínio próprio, a longanimidade.
mas o que está gerando dentro de mim? O que está gerando? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com esse versículo aqui, e que me chocou bastante, sabe? Porque geralmente a gente fala raiz de amargura, é ressentimento, é mágoa. Ela começa com isso, mas ela vai criando raiz, porque eu estou alimentando isso, eu estou alimentando esse sentimento, essa mágoa. E muitas vezes a gente se faz de vítima, né? Ah, eu sou assim mesmo, porque todo mundo, porque isso, porque aquilo, porque né? Eu deixo ela crescer. Agora em Deuteronômio, vamos prestar bem atenção. Deuteronômio capítulo 29, verso 18 e 19. Uma pessoa amargurada, ela fica irritada com frequência. Está sempre irritada. Nunca está bem. Pessoa nenhuma satisfaz a vida dela. Nenhuma. Nenhuma circunstância. Não vê nada. Então aqui, preste bem atenção. Deuteronômio 29, 18 diz assim. Ele está falando que aqui Deus está renovando a aliança com o povo, certo? Que tinha saído para a terra prometida, e Deus está renovando, e Deus está falando que Deus quer que eles permaneçam na presença do Senhor, e que eles não saiam para outros deuses. Então ele diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a outros deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Oh, quando eu li isso aqui, falei, meu Deus, olha, vocês estão indo para uma terra prometida, não se contamina com as outras nações, não se contaminem com as coisas que eles podem fazer para você, e que pode criar em vocês uma raiz de veneno e de fel. O que o mundo, o que você está vivendo, a sua história, o seu contexto, tem criado em você raiz de veneno e fel. E o Senhor falou: eu não quero nem homem, nem mulher, nem família que se desviem da minha presença, do meu caminho, que é a luz. Jesus é a luz. Jesus veio ao mundo trazendo restauração para este mundo. Jesus entrou na minha vida e na sua vida para tirar a nossa vida do caos que nós vivíamos no pecado. Ele não quer mais que nós vivamos assim, pessoas amarguradas, envenenadas por Satanás, por circunstâncias, com pessoas, por aquilo que passou na nossa vida, e que a gente não vê uma nova perspectiva, um renovo. Eu ainda continuo falando, é assim, 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 e me crio uma fortaleza. Verso 19, o que isso pode acontecer? Essa raiz de veneno, essa raiz de fel, e aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. É forte isso. Olha o padrão de pensamento que possa estar no nosso coração, porque já não gera mais temor, reverência a Deus. Eu vou viver do jeito que eu acho que eu devo viver. Eu acho assim, eu penso assim. Mas se eu pecar, depois é só pedir perdão para Deus e Deus me perdoa, está tudo bem. A pessoa pensa que pode pecar e que vai ser abençoado. Veja bem, aconteça que quando eu estou contaminado com essa raiz
Não é só o sentimento aqui, hein? Aqui é raiz profunda, já gerou uma fortaleza. Porque Deus falou que as nações é abominação, outros deuses são abominações. Não, mas eu não vou para outra religião, eu não adoro o santinho. Você pode adorar a si mesmo. A idolatria Deus fala que eu tenho que amar a Deus e amar a mim, como amar o próximo. Mas não é se idolatrar. Tudo gira em torno do que você acha, do que você pensa, do que é que você gosta. Há uma atitude egoísta aqui, que eu penso só no que eu tenho prazer. Aquilo que eu tenho prazer está me distanciando da presença de Deus. Eu estou criando um ídolo, eu mesmo sou um ídolo meu. A minha casa, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu trabalho, meu dinheiro, meu ministério. O que é que nós deixamos Deus de lado por causa desses sentimentos, desses traumas, dessas coisas que me fizeram criar essa fortaleza e que me desvia do propósito, do caminho que é a luz, que vai me libertar, que vai me curar, que vai me restaurar, que vai trazer nova esperança, uma nova alegria. Estamos presos, amados, e esse versículo me chocou muito meu coração. E que aconteça que alguém ouvindo as palavras da maldição, porque se você abandonar o Senhor, você vai estar a eternidade longe da presença de Deus. Talvez não vai dar tempo de falar, Senhor, me perdoa, porque Ele vai vir no piscar de olhos. Ele vai vir quando ninguém espera. E quando Ele vier, Ele vai esperar o que de mim, de você? A palavra diz, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé sobre essa terra. O amor de muitos se esfriarão. Não é o amor do mundo, o mundo não tem esse amor, é nosso, é da igreja. Cadê o amor por Deus, a reverência a Deus, a confiar que a palavra diz, se eu não estiver no caminho dele, eu estou no caminho de trevas. Eu ouvindo a palavra não entra, a palavra não transforma, a palavra não constrange, porque eu não permito, porque eu estou aqui com essa fortaleza armada. Eu impeço do agir de Deus na minha vida, porque eu quero viver do jeito que eu quero, que eu acho, que eu penso. E se abençoe no seu coração. Você pode imaginar? Eu me abençoo, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. Meus amados, como nós estamos vivendo? Essa palavra tem que nos constranger. Será que eu estou andando conforme o meu parecer? E eu acho que assim, do jeito que estou andando, está certo, e que Deus, eu mesmo falo que eu me abençoo, apesar de estar longe de Deus, do caminho de Deus. Será que realmente estamos fazendo aquilo que Deus tem colocado? Para acrescentar a sede à bebedeira, quer dizer, aqui simbolizando tudo aquilo que traz felicidade fora da presença de Deus. A alegria, a felicidade não está nele, mas está em outras coisas. Prazeres do mundo são idolatrias, que Deus não está em primeiro lugar. O Senhor me fez refletir muito sobre isso, sabe? Porque às vezes eu vou do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu tenho a razão, eu tenho a lógica. O Senhor não quer que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração. E por essa raiz muitos sejam contaminados. Em vez de levarmos as pessoas a Cristo, nós afastamos essas pessoas de Cristo. Nós afastamos. Por causa do nosso testemunho. O que é idolatria para você? O que você está passando à frente de Deus? O que você precisa colocar Deus no centro da tua vontade?
O que você precisa tirar nessa manhã? Esses sentimentos que gerou raiz na sua vida. Judas Iscariotes, ele viveu tanto em função do dinheiro que se perdeu. E Jesus deu a bolsa para ele cuidar, por quê? Porque Jesus já sabia que a motivação do coração dele era a questão financeira. Não era o Senhor. Ele estava lá como discípulo? Estava. Mas ele não tinha o amor a Deus, ao Senhor. Ele estava fazendo parte, estava indo, estava junto, vivia milagres, fazia milagres. Mas ele falou no seu coração, porque ele deixou todo aquele sentimento, o apego na riqueza, na cobiça, criar uma raiz de amargura. Porque ele pensou assim, eu me abençoo no meu coração, eu terei paz, ainda que eu ande conforme o parecer do meu coração. Até que ele conseguiu trair Jesus por 30 moedas de prata. E o Senhor em todo o tempo deu a bolsa, porque queria que ele fosse tratado, mas ele não se permitiu ser tratado. O próprio Jesus ali com ele não se permitiu. Ele criou uma fortaleza. Em todo o tempo Jesus honrou este homem. Na última Santa Ceia, a ceia que eles fizeram, que era a Páscoa, e Jesus começou uma nova aliança ali. A pessoa que sentava-se à mesa e a pessoa desce, o que recebia as pessoas, que era Jesus que chamou seus discípulos, que desse um bocado de pão molhado no vinho. Aí era a pessoa mais ilustre daquele lugar. Você pode imaginar que Jesus fez para que ele pudesse gerar arrependimento no seu coração do afastamento de Deus. Eles foi o que? Aquele pedaço, quer dizer, você é a pessoa mais importante que está sentada nessa mesa, sabe por quê? Teu coração está corrupto, teu coração está maligno. Quem sabe através da atitude de amor, de honra para você, você muda o seu coração. Ele saiu daquele lugar e foi trair Jesus. Quando ele leva Jesus, está no Getsemane orando, que ele derramando sua vida, porque sabia que iria fazer a obra do Senhor. Judas chega e dá um beijo em Jesus. Jesus fala para ele assim: amigo, tu me traz com um beijo? Você está me traindo com um beijo? Que amor é esse? Que amor é esse? Uma pessoa que não deixa ser tratado cria essa raiz. E depois gerou arrependimento só. Não mudou, a vida dele não mudou. Ele foi, não teve arrependimento, teve remorso. Remorso corroeu. Porque a raiz de amargura não gera mudança, gente. Coração impertinente, coração duro. Ele foi e se enforcou. Ele não permitiu a luz, a vida de Cristo fazer diferença na vida dele. Amados, o que eu e você estamos permitindo Jesus fazer a diferença? Eu preciso quebrar essa fortaleza na minha vida hoje. Porque eu não posso mais andar no caminho que eu acho que está certo. Bom, prazer, alegria, você está feliz. Mas tua alma pode ir para o inferno. Mas Deus sabe da minha motivação e intenção. Mas a sua motivação e intenção está de acordo com a vontade de Deus? Terei paz. Eu estou em paz nessa situação, estou tranquilo. Eu estou andando conforme o meu parecer do meu coração, está tudo bem. Aí a gente põe a nossa consciência assim: será mesmo que está tudo bem?
Será que está tudo bem mesmo? A palavra de Deus traz: não permita que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Tire toda a amargura do seu coração. A sua revolta, a sua ira, a sua insatisfação com pessoas, com situações. Queria que você pensasse um pouquinho agora sobre isso. Será que eu estou andando em obediência a Deus, a palavra dele? Ele tem sido o primeiro na minha vida. Eu tenho recebido o amor, o perdão de Deus e semeado amor e perdão. Eu tenho ministrado reconciliação com as pessoas de fato, de verdade. Pai, sonda os nossos corações aqui, papai, nesta manhã. Papai, nós queremos rasgar as nossas vestes, Senhor. Queremos nos rasgar diante de Ti nesta manhã, porque nós queremos quebrar essa fortaleza. Nós não queremos mais ser essa pessoa amarga, amargosa. Nós não queremos mais, Senhor, esses sentimentos de tristeza, de falta de perdão, de falta de amor, por situações, por pessoas, ou por nós mesmos que nós vivemos no passado, muitas vezes sem conhecer ao Senhor. Nós queremos arrancar toda essa ofensa do nosso coração, Pai. Passa agora, Pai. Ah, Senhor, como o Teu servo falou, que há anjos neste lugar, porque o Senhor enviou, sabe para quê, amados? Porque Ele vai arrancar agora. Ah, o Espírito Santo vai arrancar, e os anjos vão levar para ser destruídos nesta manhã da nossa vida, toda a sua tristeza, toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento, toda a tua dor profunda. Fale com Ele, fale com o Espírito Santo, que Ele está passando aí. Ele está passando para limpar, para tirar as raízes, para tirar tudo aquilo que tem te contaminado, que tem trazido pesar, dor profundas. Ah, aquele peso que você não sente alegria, não sente prazer na vida, não sente prazer na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Fale com Ele. Ah, Espírito Santo, vai agora, Pai. Ah, Tu sondas cada coração aqui agora, Pai. Tu sabes do mais profundo do coração, no âmago, Senhor, dessas vidas, Senhor. Arranca com raiz e tudo, toda essa raiz de amargura, Pai. A ira, a cólera, Pai. A violência, Pai. Ah, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento e graça, Pai. Ah, Pai, que está impedindo o Teu fluir, que está impedindo a Tua luz de brilhar em cada ser aqui nesta manhã. Todos os bloqueios, Senhor, todas as nossas justificativas, toda a nossa acusação contra circunstâncias, pessoas, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem agora, Pai, arranca toda essa raiz maligna, Pai, que imprimiu em nós, Senhor, arranca essa raiz maligna de veneno, de fel, que está nos enfermando, Senhor, e não permitindo a Tua obra, a Tua luz entrar dentro de nós, Senhor. Arranca, Pai, e que Teus anjos poderosos, Senhor, recolham todo esse lixo, toda essa sujeira, Pai, que o inimigo imprimiu, que pessoas imprimiram, que nós mesmos permitimos, Senhor. Arranca, papai, em nome de Jesus nós te pedimos, nós queremos ser livres, nós queremos, Senhor, que a verdadeira luz brilhe em nós e através das nossas vidas, papai. Nós queremos te pedir perdão por ter deixado, Pai, esses sentimentos de abandono, de rejeição, de menos-valia, de inferioridade, todos os complexos, Senhor. Nós queremos tirar, papai. Nós queremos o Teu novo, nós queremos o Teu renovo, Senhor. Vem, Espírito Santo.
fortaleza, papai. Ah, Senhor, destrói com o teu poder sobrenatural, papai. Nesta manhã, Pai, oh, clamamos, Senhor, que todas as fortalezas da raiz de amargura, Pai, nós não queremos mais, Senhor, andar, viver conforme o meu parecer, o parecer do meu coração, papai. Nós queremos estar no centro da tua vontade, Senhor. Enche-nos, Senhor, nos preenche da tua presença, nos preenche do teu poder, do teu Espírito Santo, Pai. Enche com a tua paz, com a tua alegria verdadeira, Senhor. Ah, Senhor, que brote em nós uma nova esperança, papai, de dias melhores, porque estamos sendo libertos, Senhor, de toda idolatria, para estarmos na tua presença, no temor do Senhor, papai. Nós queremos mais, Senhor, menos de mim, mais da tua presença santa, Pai. Ah, que cada filho teu que está aqui nesta manhã, aqueles que estão ouvindo, vendo, Pai, este culto, Pai, que sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Enche-nos, Senhor, do teu poder. Ah, Senhor, nos transborde desse poder maravilhoso. Ah, que nos faz verdadeiramente livres, Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Se permitir que os filhos te libertam, verdadeiramente será liberto nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, para viver o novo, o renovo, ou aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, Senhor. Que possamos sair daqui perdoados, sarados, libertos, cheios da tua presença, para refletir a luz, por onde formos, por onde andarmos, Senhor. Ah, que as pessoas possam ver a alegria estampada no nosso coração por ter a tua presença, Pai. E que a tua paz possa invadir o nosso coração de uma forma maravilhosa, Senhor. Que possamos sentir o teu grande amor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, nesta manhã, o teu povo, a tua igreja, teus filhos, Pai, e eu me incluo, liberta, Pai. Liberta o Senhor no poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, e que todo esse lixo já foi jogado, Senhor. Ah, e o teu fogo, Senhor, veio e destruiu. Ah, papai, para que nada mais possa, Pai, trazer de novo essa raiz, essa amargura em nosso coração, e que sejamos todos, Senhor, eu declaro todos nós sarados, libertos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Toma posse.